E aí, meus queridos e minhas queridas, Roniel Santana, professor de físico, mais conhecido como perito da física. Estamos aqui hoje para resolver mais umas questões, e desta vez de uma prova especial, um cargo muito almejado por muitos, que é o de bombeiro, mas para oficial bombeiro do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Então, fica comigo, após a vinheta vamos ver essas 5 questões que caíram neste concurso. Então, galera, bora resolver aqui agora estas questões da banca AOCP, Instituto AOCP, para o cargo de segundo tenente do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, tá certo? Concurso recente, janeiro de 2024. Até o momento que eu gravo esse vídeo, saiu apenas o gabarito preliminar, mas a gente vai resolver essas questões, tá certo? E vocês vão ver que não foi esse bicho de 7 cabeças não, dava pra gente resolver tranquilamente. Claro, não sem estudar, né? Sem estudar não dá, não vai. Mas com um pouco de conhecimento você conseguiria resolver essa prova e quem sabe passar em um concurso que tão concorrido, com um salário tão agradável e uma profissão também muito digna. Então aproveita já esse momento e curte, compartilha com aquele seu amigo concurseiro que tem um desejo de ser fazer parte do Corpo de Bombeiros e quem sabe um dia, né, ele precise responder questões parecidas como essa, beleza? Então fica comigo, você vai ver os assuntos que foram cobrados, tá certo? Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: a primeira questão é um problema clássico de magnetismo, tá? Como eu disse para vocês, se você tivesse praticado, resolvido questões durante o seu estudo, com certeza você iria resolver um problema como esse, porque isso é clássico. Durante o estudo do magnetismo, esse problema ele vai ser resolvido por qualquer professor que venha a explicar esse conteúdo, tá certo? Então, isso é um problema clássico. Se você tivesse praticado, se tivesse resolvido vários problemas, esse problema seria um que você já saberia como fazer. De cara, de imediato, rapidinho você conseguiria fazer. Beleza? Então, do que se trata esse problema? Em uma região que possui um campo magnético de intensidade 2,7 pi vezes 10 a menos 8 Tesla, um elétron se move com uma velocidade de 3 vezes 10 a terceira metros por segundo, perpendicularmente à orientação do campo magnético. Então eu fiz um esquema aqui para representar um campo magnético entrando num papel. O vetor x, esse x aqui, ó, ele representa que o campo magnético ele está entrando no papel, como se fosse entrando na tela, tá certo? Na verdade, entrando na tela seria assim. E entrando na tela, você veria a traseira da flecha. A traseira da flecha seria o x. Então, por isso, é como se você estivesse vendo a traseira da flecha e significa, então, que o vetor campo magnético está entrando. Ao mesmo tempo, eu desenhei aqui, ó, a carga elétrica com uma velocidade v. E o que você observa é que esses dois aqui, ó, eles vão formar um ângulo de 90 graus. Beleza? Por isso são perpendicular. Esta informação é importante porque quando um corpo com carga elétrica entra em uma região de campo magnético, ele com certa velocidade, e é importante isso que aconteça, essa carga ela vai sofrer a ação de uma força magnética. Esta força magnética ela vai ser calculada pela expressão carga vezes velocidade vezes o campo magnético vezes o seno do ângulo entre o campo magnético e a velocidade. Então, toda vez que uma carga elétrica entra na região de campo magnético, ela vai sofrer uma força magnética, devido justamente ao ângulo entre essa força, entre a velocidade e o campo magnético. Beleza? Aí, como ele diz que é perpendicularmente, então esse ângulo vai ser um ângulo de 90 graus. E o ângulo de 90 graus é 1. O seno do ângulo de 90 graus é igual a 1. Então ele está dizendo para você que a força magnética sobre esta carga
ela vai ser calculada por QVB. Guarda essa expressão. Beleza? Bom, aí ele fala que, desconsiderando a ação da força-peso e da resistência do ar, ou seja, não tem mais nenhuma outra força atuando sobre esta carga. Então, o que vai acontecer com esta carga? Bom, isso você vai, durante os estudos, você vai ver, né, que quando essa carga ela entra num campo magnético com uma certa velocidade, a força também vai ser perpendicular aos dois. Então, nesse caso, V é perpendicular ao campo magnético e a força tem que ser perpendicular aos outros dois. Então, a força magnética ela vai fazer isso, ó, formando 90 graus também. Consequentemente, quando você tem uma força formando 90 graus com a direção da velocidade, esta força ela não vai alterar o valor da velocidade, mas ela vai rotacionar essa velocidade. Então ela vai mudar a direção e o sentido da velocidade. O que que significa então, professor? Significa que esta partícula ela vai fazer um movimento de rotação. Ela vai fazer um movimento de rotação. Ela vai seguir essa trajetória. Ela vai fazer um movimento circular. Então, em certo momento ela vai estar aqui, porque a velocidade que antes era para cá vai ser para cá, tá vendo? Tá vendo como a força magnética tá só como se fosse uma corda puxando a velocidade para ela mudar a direção. Então ela vai vir para cá. Daqui a pouco a velocidade vai vir para cá, ó, porque a força magnética vai estar puxando. Tá vendo? A força magnética vai estar o tempo todo puxando a velocidade para ela alterar a sua direção. E aí a gente tem um movimento, então, um movimento circular. Beleza? Você vai ter então um movimento circular, tá vendo? Este movimento circular, ele vai ter um raio. Então a gente vai ter aqui o centro e esse movimento circular, ele vai ter um raio. A gente vai ter que calcular o valor deste raio, porque ele vai pedir a realização de 3 voltas completas. É como se essa carga elétrica ela desse 3 voltas, ele quer saber essa distância. Mas para a gente calcular essa distância, a gente precisa saber do raio primeiro. Bom, então vamos tentar calcular primeiro esse raio. O que a gente sabe? A gente sabe que essa força magnética, ela age, ela se comporta como uma força centrípeta. Ela é uma força centrípeta. Se ela se comporta como uma força centrípeta, e como é que a gente calcula a força centrípeta? Então a força magnética vai ser igual a mv ao quadrado sobre r. Então a gente pode comparar esse caso com esse caso aqui, ó. A gente tem a força magnética agindo como uma força centrípeta e a gente sabe como calcular a força magnética. Então agora é só comparar os dois e a gente vai encontrar aí o raio, beleza? O raio, nossa pergunta está aqui, tá vendo? Então se eu igualar ali, vai ficar como? Vamos lá, vou igualar ali agora, vai ficar assim, ó. QVB igual a mv ao quadrado sobre r. Se você observar, eu vou ter todas as outras informações, eu só não vou ter o raio, que é justamente o que eu quero encontrar. Então, para eu poder encontrar o R, eu vou isolar o R, né, passando ele para o outro lado e passando todas aquelas outras informações para a direita. Então vai ficar assim, ó, o raio vai ser igual a mv ao quadrado dividido por QVB. Só que aí eu posso dividir v quadrado por v, isso vai ficar então a seguinte expressão, ó. O raio vai ser igual a massa vezes a velocidade dividido pelo valor da carga e o valor do campo magnético. E a gente tem todas essas informações, olha aqui, ó. Eu tenho o valor do campo magnético, eu tenho o valor da velocidade, eu tenho o valor da massa do elétron e da carga de um elétron. Lembrando que o sinal negativo ele só importa no sinal, na direção da força, então a gente só precisa do módulo. Então eu vou substituir todos os valores aqui e encontro o valor do raio. Bora fazer isso comigo? Vai ficar assim, ó. O raio é igual à massa. A massa desse elétron é 9 vezes 10 a menos 31. 9 vezes 10 a menos 31. Vezes a velocidade, que é 3 vezes 10 a terceira. Aí dividido pela carga, que é 1,6 vezes 10 a menos 19.
vezes o valor do campo magnético está aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19. E o campo magnético está aqui, ó, 2,7 π vezes 10 a menos 8. 2,7 π vezes 10 a menos 8. Então, a gente vai ter que resolver essa conta aí. Aqui eu vou resolver bem rápido, mas a dica que eu dou é já separa os números que não tem expoente dos que tem expoente. Então, eu vou separar, ó, os que não tem expoente. 9 e 3. E em cima, os que não tem expoente. Π não é expoente. 1,6 e 2,7. Aí agora você coloca os que tem expoente. 10 a menos 31 em cima e 10 a terceira. Aqui também tem 10 a menos 19 e tem 10 a menos 8. Beleza? Aí a gente vai resolver essas contas aí. Como é que resolve essas contas? Os que não tem expoente você multiplica. Então eu vou multiplicar 9 vezes 3. Então vai ficar assim, ó. O raio é igual a 9 vezes 3 é 27. E embaixo eu não vou multiplicar. Por quê? Eu vou simplificar. 27, vou fazer aqui para ganhar espaço. O raio vai ficar igual a 27. Embaixo eu não vou fazer essa multiplicação, porque vai dar para simplificar. Quem com quem, professor? Vai dar para simplificar o 27 e o 2,7. E agora, com os que tem expoente? Com os que tem expoentes, né, a gente vai seguir a regra de potência. Esse tem expoente, esse tem expoente. Qual é a regra de potência? Potências de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. 31 menos 31 mais 3 dá menos 28. E aqui embaixo, ó, do mesmo jeito, a gente vai ter 10 menos 18 menos 8, menos 19 menos 18 dá menos 27. Aí eu vou simplificar esses dois aqui agora, 27 e 2,7, da seguinte maneira. 27 dividido por 2,7, basta você multiplicar por 10 em cima e por 10 embaixo, fica 270 sobre 27, que isso daqui dá igual a 10. Então vai ficar assim, ó. O raio vai ficar igual a 10. A simplificação disso daqui. Aí sobrou o que embaixo? Sobrou o π e sobrou o 1,6. Vou botar assim, ó. 1,6 π. Aí aqui a gente tem divisão de potências de mesma base. Como é que a gente faz? Repete a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar 28 menos 27. Fica menos 28 mais 27. Menos 28 mais 27, menos 1. Então o expoente aqui é menos 1. É uma continha chata, né? Mas vai sair. Então, nós temos que o raio vai ser... Se você observar, eu quero tirar essa vírgula aqui do 1,6. Então eu vou multiplicar em cima por 10 e embaixo por 10. Aí vai ficar assim, ó. 100 vezes 10 a menos 1 dividido por 16 π. Agora eu vou tirar esse 10 a menos 1, passando a vírgula para cá e eliminando ele. Então, eu cheguei na conclusão que o raio é igual a 10 sobre 16 π. Bom, com essa informação do raio, a gente vai conseguir encontrar... Com essa informação do raio, a gente vai conseguir encontrar a distância percorrida. Por quê? Se der uma volta, se a gente der uma volta, você vai ter 2πr como sendo a distância percorrida. Mas ele disse que deu 3 voltas. Então, se deu 3 voltas, vai ser 3 vezes 2π vezes r. Essa é a distância que eu quero encontrar. Então, a distância vai ser 3 voltas. Ou seja, 3 vezes 2π vezes r. Só substituindo o valor de r, então a gente vai encontrar aqui assim, ó. A distância percorrida é 3 vezes 2π sobre vezes 10 sobre 16π. Aí eu posso cancelar o π com π. Chego na expressão que a distância é igual a 3 vezes 2 vezes 10 dividido por 16. Aí, pessoal, uma matemática básica, matemática de padaria, conta de padaria. Isso daqui dá 3,75 metros. Essa é a nossa resposta. Perceba que ir para a prova sem o conhecimento desse assunto, você não conseguiria fazer. Realmente é difícil. Mas quando você praticou e chegou na prova, já sabia do que se tratava o problema, aí dava para fazer.
Dá para fazer bem rápido, tá certo? Então, a minha dica é pratique, resolva o maior número de problemas possível. Bora para a questão 27 logo. A questão 27 diz o seguinte: sobre as leis de Kepler e a lei da gravitação universal de Newton, assinar a alternativa correta. Essa questão, ela é meia... eu achei um pouco estranho, tá? Assim, forçou um pouco a barra. Mas, vamos lá. A gente tem 5 alternativas. Das 5 alternativas aí, 4 são falsas e uma é verdadeira, né? Então você vai julgar verdadeiro e falso aí. E ver qual é a resposta correta, né? Então, na letra A ele fala o seguinte: existe um ponto entre a Terra e a Lua em que a força resultante das forças gravitacionais produzidas por ela é zero. Eu até fiz aqui o esquema. Seria a Terra, a Lua, aí teria um ponto aqui entre as duas, e neste ponto a força resultante seria zero. Como seria isso? Ó, eu teria então a força gravitacional da Terra puxando para cá, FGT, força gravitacional da Terra, e você teria a força gravitacional da Lua, FGL. E nesse ponto, a força resultante seria zero, ou seja, teria um cabo de guerra puxando para um lado, com umas pessoas puxando para um lado, puxando para o outro, e as duas forças seriam iguais, então não teria força resultante. É possível. Na teoria, é possível essas forças serem iguais e a força resultante ser zero. Realmente, isso é possível. Mas isso aqui, pessoal, na teoria. Na teoria. Porque na prática, não sei não. Porque na prática a gente tem a questão tridimensional. Então você vai ter forças em 3 direções, né? Não sei não. Talvez caiba um recurso nessa questão, porque essa veio com um gabarito certo. As outras vocês vão ver que estão todas falsas. As outras, assim, é erro cabuloso. Mas essa aqui tem esse errinho. Não sei não. Eu acho que cabe recurso. Cabe recurso. Tá bom? Vamos ver a letra B. A velocidade de translação. Você tem que lembrar que translação é a volta em torno do Sol. Beleza? Rotação no mesmo eixo. Dia, 24 horas. Translação em torno do Sol, 365, um ano. Né? 365 dias, um ano. Beleza? Essa questão já dá para meio que resolver a da letra C também, mas vamos lá. De um planeta é variável, a velocidade de translação de um planeta é variável, sendo maior no afélio e menor no periélio. Então a gente tem 2 pontos na órbita da Terra em volta do Sol, né? Do planeta em volta do Sol. A gente vai ter uma região chamada de afélio e a gente vai ter uma região de periélio. Como assim, professor? O que acontece é que o Sol, a órbita em torno do Sol, não é basicamente uma circunferência. Na verdade, é uma elipse. Então o formato seria mais ou menos esse daqui que eu estou fazendo para vocês. O formato seria mais ou menos esse. E o Sol, ele seria um dos focos, né? Toda elipse ela tem 2 focos. Beleza? Ela tem 2 focos. O Sol está em um dos focos, o outro foco seria aqui, ó. Beleza? Essa é uma característica de uma elipse. Elipse. Aí, pessoal, se você olhar, já dá para eliminar a letra C, porque ele fala que é uma circunferência. Não é. É uma elipse. Beleza? É uma elipse. A Terra é um dos poucos planetas em que a órbita é aproximadamente uma circunferência. Porque essa curva ela fica tão achatadinha que praticamente uma circunferência. Mas os outros planetas é muito diferente de uma circunferência. Beleza? Então você vai ter 2 regiões. Nesta região aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, vamos supor, daqui para cá, a gente chama isso aqui, ó, de afélio. Como é que você lembra, professor? Ó, eu lembro afélio, AF, de afastado do Sol. Ou seja, está o lado afastado. Já essa região aqui, ó, daqui até aqui,
ela é chamada, esse caminho aqui, é chamado de periélio. Periélio. Periélio, ó, perto do Sol, tá vendo? Olha só como é fácil, massa. Afélio afastado, periélio perto, beleza? E o que é que acontece? A primeira lei de Kepler diz que as órbitas dos planetas são os eclipses, são elipses, beleza? Essa é a primeira lei de Kepler. Então, a letra C já está errada. A segunda lei de Kepler, ele vai dizer que se a área varrida, ou seja, imagine que você está varrendo o chão ali, né? Aquela quantidade que você varreu, seria o planeta aqui varrendo esta área aqui, ó. Áreas iguais em tempos iguais. Então o planeta, ele, se esta área, vou chamar aqui de área 1 e área 2, forem iguais, então se a área 1 for igual à área 2, o tempo 1, esse tempo 1 aqui, ó, vai ser igual ao tempo 2. Como assim o tempo 1 e o tempo 2? O tempo para sair daqui e chegar até aqui. Então, se a área 1 for igual à área 2, ele vai percorrer essa mesma distância essas distâncias em um mesmo tempo. Só que pensa comigo, onde é que a distância percorrida por ele é maior? É porque aqui não está bem desenhadinho, não. Deixa eu ajeitar esse desenho. Seria mais ou menos assim, ó. Agora vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Ó. Imagine que essa área tem a mesma área daqui, ó. Essa área tem a mesma área daqui. Então ele vai percorrer essa distância no mesmo tempo que ele vai percorrer essa distância. Só que pensa comigo. Ele vai percorrer essa distância no mesmo tempo que essa distância. Então ele tem que ser mais rápido aqui. Olha a distância que ele vai percorrer aqui. E olha a distância que ele vai percorrer aqui. Onde é que ele tem que ser mais rápido? Aqui. Ele vai percorrer uma distância maior. Então no periélio, ele percorre uma distância maior. Do que no afélio. Então, se ele percorre uma distância maior no periélio, é porque ele vai ter maior velocidade. Galera, quando o Sol está mais perto, a força gravitacional é maior, então ele puxa ele dá uma certa aceleração nesse planeta. E essa aceleração faz com que ele vá percorrer essa distância mais rapidamente. Beleza? Então, no afélio, a velocidade é menor. No periélio, a velocidade é maior, porque está mais perto do Sol, a força gravitacional é maior, consequentemente, a velocidade é maior. Então, ele fala o contrário. Ó. Sendo maior no afélio, não, é o contrário. Menor no periélio, não, é o contrário. Beleza? Então, segunda lei de Kepler. E a letra D fala o seguinte, letra D. Ao duplicar a distância entre dois planetas, a força gravitacional entre elas diminui pela metade. Bora lá. Vamos lembrar a fórmula da força gravitacional. Força gravitacional é igual a uma constante vezes a massa de um planeta vezes a massa do outro planeta dividido pela distância entre eles ao quadrado. O que acontece é que é d ao quadrado. Então a influência da distância é ao quadrada. Beleza? Se a distância dobrar, a força vai ser reduzida por 4, porque é 2 ao quadrado. A influência da distância é o quadrado. Então, na verdade, não diminui pela metade, diminui 4 vezes. Beleza? Se fosse triplicada a distância, aí seria 3, ó, seria 3 ao quadrado, então dividiria por 9. Entendeu? Tranquilo, né? Então a força gravitacional divide por 4 quando dobra a distância. E na letra E, ele fala o seguinte, ó, essa é fácil. Quanto maior o raio, menor será o período. Veja, se maior o raio, ele vai ter uma distância maior para percorrer. Então o período vai ter que ser maior.
Então não tem nada a ver. Ah, professor, e na teoria como seria isso? É a terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler diz que o raio de uma órbita ao cubo dividido pelo período ao quadrado, isso é constante. Essa é a terceira lei de Kepler. O que significa isso? Que se você aumentar o raio, você vai aumentar o período. Então, nós temos aí nossa resposta como sendo letra A, mas mesmo tendo esse probleminha aqui, acredito ser passível de recurso. Beleza? Vamos para a questão 28 agora. A questão 28 fala o seguinte: sobre os conhecimentos de óptica e ondulatória, assinale a alternativa incorreta. Aqui já é o contrário, a gente vai ter 4 alternativas verdadeiras e uma falsa. Beleza? Bom, aqui é mais fácil, porque é o seguinte, é só encontrar o erro. No fenômeno da refração, ocorre a mudança de velocidade de propagação da onda. Tá certo? Tá. Refração é o quê? É a passagem da luz ou da onda de um meio para outro. Quando ela passa de um meio para outro, ela desvia sua trajetória, porque aqui vai ser uma velocidade e aqui ela vai ter outra velocidade. Beleza? Mas lembrem-se que a frequência aqui da onda vai ser a mesma aqui. A frequência não muda. Porque a frequência depende só da fonte que produz. Como a fonte que produz é a mesma nos dois casos, então permanece inalterada. Verdadeiro. Alternativa B. Na reflexão, não ocorre a mudança de meio de propagação. Exatamente. Então, nós temos aqui uma superfície espelhada, ou uma superfície refletora. Aqui é o meio 1, aqui é o meio 2. A luz ou a onda, ela bate e volta. Logo, não há mudança de meio, fica só naquele meio. Correto. Uma maneira de medir o comprimento de uma onda é a partir da distância entre duas cristas consecutivas. Então aqui nós temos, por exemplo, uma onda, que eu fiz um desenhozinho. Cristas são esses pontos de máximo aqui, né? São as cristas. E aqui nós temos os vales, não é isso? Os vales, essas regiões de mínimo. Uma forma da gente medir o comprimento de onda é justamente a distância entre estas cristas, ou seja, cristas consecutivas. Então, realmente, esta é uma afirmativa verdadeira. Para a correção da hipermetropia, utilizamos uma lente convergente. Bom, se você assistir minhas aulas, você vai lembrar de uma piada que eu sempre falo ela, que serve para esse tipo de pergunta. A piada é o seguinte: por que um míope, quem é míope, não pode ir no zoológico? Porque quem é míope, usa uma lente divergente. Então ele não pode ver animal. É uma piadinha ruim, mas você vai conseguir lembrar sempre que a miopia usa uma lente divergente. Se a miopia é divergente, a hipermetropia então vai ser convergente, o contrário. Exatamente. Correto. Mas deixa eu explicar o porquê. A hipermetropia é um problema de enxergar de perto. Você não consegue enxergar de perto. Por quê? Porque os raios de luz de um objeto, ao entrar no olho, né, eles formam uma imagem depois da retina, lá na frente. Então essa imagem fica embaçada. Quando o objeto vai afastando, se o objeto afastar, a imagem também afasta e ela volta a se formar na retina. Por isso, quando o objeto está longe, você consegue enxergar nítido. Mas quando o objeto está perto, você não consegue enxergar nítido. Então, o que a gente faz? A gente coloca aqui uma lente convergente. Porque quando eu colocar uma lente convergente, a luz vai convergir duas vezes. Vai convergir ao passar aqui pela primeira lente. E vai convergir de novo, formando a imagem na retina. Então a lente convergente ela é utilizada para corrigir a hipermetropia. Beleza? E letra E, então só pode ser a letra E. A letra E diz o seguinte: o som se propaga com uma velocidade maior no ar
do que em uma barra de ferro? Não. Por isso que essa é a nossa alternativa correta. O som, vocês vão lembrar comigo, que é uma onda mecânica. E o que é uma onda mecânica? Ela precisa de um meio para se propagar. Precisa de um meio material. Então, quanto mais denso for o meio material, ou seja, quanto mais matéria tiver, mais rápido ele vai se propagar. Então, devido a isso, quanto mais matéria, ou seja, quanto mais denso for a matéria, maior a velocidade. Por isso que em uma barra de ferro, onde o material é mais concentrado, ele vai se propagar mais rápido que no ar, porque o material está mais espaçado. Beleza? Então, essa é a alternativa correta, porque, na verdade, é o contrário. Tá bom? Vamos para a nossa questão 29. A questão 29 é uma questão, aí a gente já começa agora a ver um pouco mais de detalhes nessa questão. Se você percebeu aí, a questão 28 e 27 eram questões 27 e 28 questões fáceis, né, teórica. Você tinha a questão 26, que é uma questão um pouco mais complicada, mas que se você tivesse o domínio do problema, né, se você tivesse já resolvido esse problema anteriormente, seria fácil. Aqui a 29 ela já começa um pouquinho mais a complicar as coisas, tá certo? Mas também é uma questão fácil. Se você tivesse estudado isso antes, talvez faria lá rapidamente. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, em uma determinada situação de combate a incêndio, deve acertar a fonte da chama a uma distância horizontal de 60 metros. O alvo está a uma altura de 35 metros acima do nível de água, acima do nível da saída do jato de água. A inclinação do jato de água em relação ao solo forma um ângulo de tal que o seno de θ é igual a 0,8 e o cosseno de θ é igual a 0,6. Considerando o jato de água como um ponto material, calcule a velocidade inicial com que o jato deve sair da mangueira para que atinja o seu alvo. Então, o que é que nós temos? Um problema mais ou menos desse aqui que eu tentei desenhar. Lembrando que ele vai sair aqui com uma certa velocidade inicial, que é justamente a nossa pergunta. E esse jato vai ter uma inclinação θ com a horizontal. Ele nos diz também que o seno de θ, o seno desse ângulo, é 0,8. Deixa eu só conferir. 0,8. E que o cosseno de θ é igual a 0,6. Nós sabemos também, ó, que ele coloca aqui, né, utilize G igual a 10 metros por segundo. Nós sabemos que a aceleração gravitacional ela aponta para baixo, não é isso? Na direção vertical, e vale 10 metros por segundo ao quadrado. O que é que nós vamos fazer aqui, pessoal? Nós vamos lembrar que nós vamos ter dois movimentos. Nós vamos ter um movimento na vertical e nós vamos ter um movimento na horizontal, beleza? Eu vou ter um movimento na horizontal e vou ter um movimento na vertical. E estes movimentos, eles não atrapalham um ao outro, eles são independentes. Um não depende do outro. Então você pode analisar separadamente, já que um depende do outro, você faz uma análise separada. Isso é importante porque você vai poder simplificar o problema. A gente simplifica o problema tratando ele como dois. Em vez de um só, a gente divide ele em duas partes, que são separadas, que é possível separar, e que vai facilitar o nosso problema. Para poder fazer isso, eu vou ter que saber que vai ter uma parte dessa velocidade, não tem a velocidade inicial? Parte dessa velocidade vai ser na horizontal, e eu vou chamar isso de Vx. E a outra parte, ou seja, uma parte, vai ser na vertical. Beleza? Se você olhar, isso aqui, ó, eu vou pegar esse mesmo desenho aqui e vou fazer aqui, ó. Aí você vai ter assim, ó. Vx,
VY e V. Tá vendo? Formou o quê? Um triângulo retângulo, não foi? E esse ângulo aqui, ó, é o ângulo θ. Aí a gente pode achar quem é Vx, quem é a parte de Vx, quem é a parte de Vy, né? Porque eu disse que V foi dividido em duas partes, Vx e Vy. Eu quero saber quanto equivale. Então, quanto equivale Vx, quanto vale Vy. Aqui é fácil, ó. É sempre uma parte de V. Então, V tá ali, vai ser uma parte desse V. Aí vai ser ou seno ou cosseno. E aí, vai ser seno ou cosseno? Aí eu costumo brincar assim, ó. Vx, ele tá colado no ângulo. Se ele tá colado no ângulo, então eu vou usar o cosseno do ângulo. Já Vy tá separado do ângulo, tá vendo? Não toca no ângulo. Então eu vou usar o seno do ângulo. Achei quem é a parte Vx, quem é a parte Vy. A parte Vx é V vezes o cosseno desse ângulo. A parte Vy é V vezes o seno do ângulo. Beleza? Bom, dando continuidade, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar agora os dois movimentos separadamente, né? Na horizontal e na vertical. Um cuidado que você tem que ter é que na horizontal ele não tem aceleração. Aceleração nula. Se não tem aceleração, pessoal, se a aceleração é nula, então este é um movimento uniforme. Já na vertical, tem um problema. Não é um problema, na verdade, tem algo a mais. Por quê? Porque ele tem sim uma aceleração. E a aceleração é justamente G, que é a aceleração da gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. E se ele tem aceleração, então ele vai ser um movimento uniformemente variado. Beleza? Bom, então a gente já sabe que na horizontal vai ser um movimento uniforme e na vertical vai ser um movimento uniformemente variado. O que a gente vai fazer? Eu vou primeiro analisar quanto tempo a água gasta para sair daqui, ó, a água sair daqui e chegar aqui. Qual foi o tempo, em quanto tempo ela fez esse movimento? Foi o mesmo tempo para ela sair desse ponto aqui de baixo e chegar até esse ponto aqui em cima. É o mesmo tempo, porque ela faz um movimento de uma vez só, né? Ela faz primeiro aqui e depois aqui. Então ela faz os dois ao mesmo tempo. Então na horizontal eu tenho um tempo que é o mesmo tempo que ela sobe e desce. O tempo que ela sobe e desce é o tempo que ela faz esse movimento na horizontal. O tempo na horizontal eu sei encontrar. Olha cá. Por quê? Porque na horizontal eu só vou usar a fórmula do movimento uniforme. E qual é a fórmula do movimento uniforme? Deus vê tudo. Esta é a fórmula. Só que lembrando que como é na horizontal, eu vou chamar então de dx e vx. Beleza? Horizontal. Aí eu tenho quanto vale o dx? O dx é justamente os 60, a distância horizontal. 60. E o Vx é V vezes o cosseno. A gente sabe quanto vale o cosseno? Sabe. O cosseno de θ é 0,6. Então vai ficar 60 é igual a V vezes 0,6. Aí eu vou isolar o t. Então vai ficar assim, ó, 60 é igual a V vezes 0,6 igual a t. E agora, como é que eu faço? Eu vou simplificar. Já fizemos isso. Multiplica em cima por 10 e embaixo por 10. Aí vai ficar assim, ó. Vai ficar T é igual a 600 dividido por V vezes 6. 600 dividido por 6 dá 100. Então, tempo é igual a 100 sobre V. Guarda essa informação porque a gente vai utilizar aqui no movimento da vertical. Porque eu não disse a você que o tempo, então o tempo que ele gasta aqui, ó, para sair daqui para cá é 100 sobre V, que é o mesmo tempo que ele gasta aqui. No movimento uniformemente variado, na vertical, a gente vai ter
uma equação horária do espaço, que é o famoso sorvetão. Lembra como é o sorvetão? S é igual a SO mais VO vezes T mais AT quadrado sobre 2. A gente vai ter que só substituir as informações, ó. Eu vou considerar aqui como sendo minha origem e vou considerar o meu espaço percorrido aqui, ó, como sendo os 35. Então esse é o meu espaço. Então a gente vai ter aqui, ó, a altura é igual a 0 mais VY, porque a gente está falando na vertical, e na vertical é Y, vezes o tempo. E outra coisa, a aceleração nesse caso ela vai ser negativa. Por que ela vai ser negativa? Porque ela está dificultando o movimento, ela está atrapalhando o movimento do objeto. Então vai ficar menos G sobre 2 tempo ao quadrado. Agora, eu vou substituir os dados que eu conheço. Quais são os dados que eu conheço? Eu conheço a altura, que a altura vale 35 metros. Eu conheço, 0 não preciso mexer. Eu conheço o VY, tá aqui ó, o VY. É V vezes o seno de θ. Deixa eu fazer mais embaixo. 35 é igual a V vezes o seno de θ. Vezes o tempo. A gente conhece o tempo? Tá aqui o tempo, ó. O tempo tá aqui, ó. Eu já sei quanto vale o tempo. Ó, aqui o tempo, ó. Então, o tempo é 100 sobre V. Menos o G. O G vale 10, dividido por 2. E o T? O T eu conheço? Conheço. É 100 sobre V. Tudo isso ao quadrado. Tá vendo que foi uma equação que eu só tenho V? E aí eu consigo achar o valor de V. Que é justamente isso que ele pede. Então é só resolver isso aqui agora. Vamos lá. 35 é igual a... Observe que eu tenho o V aqui e o V aqui. Seno de θ, ele me disse que o seno de θ é 0,8. Então vai ficar 0,8 vezes 100. Menos o 10 dividido por 5 é 10 dividido por 2 é 5. 100 ao quadrado. O 100 ao quadrado, deixa eu fazer aqui, ó só para facilitar. O 100 é a mesma coisa de 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, você vai multiplicar esses dois expoentes. Então vai ficar 2 vezes 2, 4. É 10 elevado a quarta. Ou se você quiser, vamos botar aqui. São 4 zeros. 10 mil. Pronto. Melhor. Dá para fazer assim também. Tá bom? Vou botar aqui. 10 elevado a quarta. Agora a gente tem que fazer... e o V... Agora V ao quadrado, né? V ao quadrado, V ao quadrado. Vamos fazer essas contas. Dá 35 é igual a 0,8 vezes 100 vai dar 80. Menos 5 vezes 10 à quarta dividido por V ao quadrado. O 80 passa para o outro lado negativo. Eu vou fazer aqui agora. Vai ficar assim, ó. 35 menos 80 é igual a menos 5 vezes 10 à quarta sobre V ao quadrado. 35 menos 80 dá menos 45. Vai ficar menos 45 é igual a menos 5 vezes 10 elevado à quarta sobre V ao quadrado. O que é que eu vou fazer? Vou multiplicar tudo por menos 1. Multiplicar desse lado por menos 1, desse lado por menos 1, porque aí fica tudo positivo. E vou passar o V quadrado para lá. Aí vai ficar assim, ó. 45 vezes V ao quadrado é igual a 5 vezes 10 à quarta. V ao quadrado é igual a 5 vezes 10 à quarta dividido por 45. Eu vou simplificar o 5 e o 45 dividindo ambos por 5. Se eu dividir os dois por 5, então V ao quadrado vai ficar igual a 10 à quarta sobre 9. Aí o que é que eu faço agora? Passo a raiz. Então vai ficar, passo a raiz para cá, corto o quadrado. Vai ficar V é igual a raiz de 10 à quarta dividido por 9. Raiz de 10 à quarta dividido por raiz de 9. Então a gente chega no nosso resultado, que é 10 ao quadrado sobre 9, ou, aliás, sobre 3, né? Raiz de 9 é 3. 100 sobre 3 metros por segundo. Essa é a nossa resposta final.
Questão bem complicada, mas que é possível você responder. Beleza? Não adianta você querer responder já uma questão dessa de imediato, mas você fica aí como lição, né? Como é que resolve esse tipo de questão. E agora a gente vai para a nossa última questão, que é uma questão bem polêmica e tem uma pegadinha muito grande aqui. Muito grande, tá? Preste atenção. Em relação aos conceitos de calor e temperatura, assinale a alternativa correta. Então tem 4 alternativas falsas e uma verdadeira. O calor é a quantidade de energia térmica que um corpo possui. Vamos lá. Primeiro a gente tem que diferenciar calor de temperatura. São coisas diferentes, né? Calor é uma energia em trânsito. O que significa em trânsito? Em movimento. É uma energia que sai de um corpo e vai para outro. Beleza? É uma energia que sai de um corpo e vai para outro. Então imagine que eu tenha um corpo A e um corpo B. Deixa eu fazer. Daqui a pouco eu faço isso. Então a energia em trânsito significa o quê? Que ela sai do corpo com maior temperatura para o de menor temperatura. Beleza, professor, mas e o que é temperatura? Temperatura é a energia cinética das partículas, ou seja, das moléculas, dos átomos. Então, se a energia cinética, ela depende da agitação. Então, aquele corpo em que as partículas estão mais agitadas vai ter maior energia cinética, então vai ter maior temperatura. Aquele corpo que tem menor agitação vai ter menor temperatura. Beleza? Então, o calor não é a quantidade de energia térmica que um corpo possui. Não é. Beleza? O calor, ele vai sair do corpo que tem mais para o corpo que tem menos. Então, você vai ter aqui, ó, naturalmente, né? Naturalmente, o processo espontâneo. Então você vai ter aqui, por exemplo, vamos supor que a temperatura do A é maior do que o do B. Então você vai ter o calor saindo do A e indo para o B. Beleza? Isso aqui é o processo natural. Natural é esse. Letra B. A temperatura é o grau de liberdade? Não. É o grau de agitação. Beleza? É o grau, é a medida do grau de agitação das partículas. Então não é essa daqui. Letra C. O equilíbrio térmico ocorre quando dois corpos possuem a mesma quantidade de energia térmica. Veja só. O que é o equilíbrio térmico? Lembra desse caso aqui que um corpo A tem maior temperatura e ele vai dando energia, ele vai perdendo energia para o corpo B que tem menor temperatura, né? Você tem um corpo que tem maior temperatura, um corpo que tem menor temperatura. O A vai perdendo, então vai diminuindo a temperatura dele. O B vai ganhando, então vai aumentar a temperatura dele. Mas vai chegar um momento que a temperatura dos dois corpos vai ser a mesma. Então, nesse momento que A e B vão possuir a mesma temperatura, esses corpos estão em equilíbrio térmico. Beleza? E não tem mais calor, o calor é zero, não tem mais trocas de calor. Sem trocas de calor. Só que
aqui, pessoal, eu tenho certeza que muita gente marcou essa letra C. Tá? Eu acho que até eu marcaria a letra C. No calor da questão ali, você querendo resolver, indo para a próxima questão, até eu marcaria a letra C. Porque aqui tem uma pegadinha imensa. Porque ele fala de energia térmica. E energia térmica e temperatura também são coisas diferentes. Temperatura é diferente de energia térmica. Por quê? Porque temperatura ele vai relacionar somente a agitação das partículas. Então a temperatura ela não se importa com a quantidade. É só a agitação média das partículas. A agitação média das partículas. É a energia cinética média das partículas. Então, se você colocar mais, sei lá, 1 mol de partículas vibrando com a mesma agitação anteriormente, então vamos supor que eu vou ter, por exemplo, um recipiente aqui, um recipiente A, eu tenho aqui 4 partículas. Estas 4 partículas, cada partículazinha dessa está com a energia cinética de 4 joules, hipoteticamente. Se você injetar mais 4 partículas, vou fazer de outra cor. Se você vir aqui e colocar mais 4 partículas aqui, e essas 4 partículas também têm 4 joules de energia, a temperatura não muda. A temperatura vai ser a mesma aqui. Que a temperatura continua constante. Mas a energia térmica vai mudar, porque a energia térmica vai depender da quantidade. A energia térmica depende também da quantidade. Também da... Aqui é só. E aqui também da quantidade. Então observe que nesse mesmo problema a energia térmica aumentou. Por quê? Porque aumentou a quantidade. A temperatura manteve a mesma, porque a agitação das partículas eram as mesmas. Mas a energia térmica aumentou, porque entrou mais partículas com mais energia. Então, não é a quantidade de energia térmica, mas é a quantidade de temperatura. Quantidade de agitação. Beleza? E aí a gente já vai para a nossa resposta correta. 2 corpos podem possuir quantidades de energia térmicas diferentes e apresentar a mesma temperatura. Foi exatamente isso que eu mostrei para vocês. Ó. Um corpo A antes e depois, ele tem a mesma temperatura, mas tem energia térmicas diferentes. Beleza? Questão, uma pegadinha que eu tenho certeza que muitos candidatos caíram achando que seria a letra C. Tá? É uma questão muito bem escorregadia. A letra D está errada porque ele fala que não pode transferir energia no interior do corpo, mas pode. Lembrem-se do caso da condução. Quando você tem, por exemplo, um material que só uma das extremidades está em contato com uma chama, por exemplo. Então, o calor vai ser conduzido no interior aqui, ó, vai sair daqui em direção a outra extremidade. Ou seja, dentro do corpo, né, no interior do corpo. Então, sim, é possível ocorrer a transferência de energia no interior de um corpo. Beleza? Então, pessoal, é isso. Essas foram questões bem trabalhadas, questões que valem a pena você tentar resolver, tentar estudar, observar como foi a resolução. E deixo aqui meu agradecimento por você ficar até o final. Deixa o like aí, compartilha,
contribui com o nosso canal, beleza? Até a próxima, valeu!